Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui de um artista britânico que eu gosto bastante, tanto da banda na qual ele foi revelado, quanto do início da carreira solo dele pelo menos. Ele tem uma discografia solo gigantesca aí, mas eu vou falar do segundo álbum solo dele, que é o meu favorito. Esse artista é o Julian Cope, que fez parte aí do Teardrop Explodes, que eu já falei aqui no canal sobre essa banda. E o segundo álbum solo dele que eu vou comentar aqui é esse, Fried, 1984. Uma versão com faixas bônus, inclusive. Aqui a capa bem peculiar. Essa capa foi alvo de muitas críticas. Depois a gente volta a ela, mas tem aqui um texto explicando mais ou menos da situação em que o Dylan Cope se encontrava na época. Então, por que essa capa aqui gerou tanta polêmica? Que, primeiro, pelo título, Fried, frito, né? Mas é uma gíria assim em inglês, principalmente no inglês britânico, para alguém que está com o cérebro frito de tantas drogas, no caso. E aqui o Dylan Cope, nessa época, ele estava pegando bastante pesado no consumo de LSD. Então até o título Fried veio de uma frase que a esposa dele, a Dorian, falava: você tá fried, Julian, você tá meio maluco, né? Esse que seria o título, o significado aqui de fried nesse contexto. E aqui a capa também aparece Julian Cope com uma casca de tartaruga aqui no meio de um lugar bem sujo e brincando com um carrinho sem rodas, com um caminhão de brinquedos sem rodas. É uma capa bem instigante, mas bizarra também, para dizer o mínimo. E aqui o pessoal enxergou muito, eu não enxerguei tanto assim, a influência de um dos ídolos dele, que é o Syd Barrett. Claro, existe influência, mas não em todas as músicas. Eu acho que é um álbum bem diverso. Então eu já vou começando desde o início, são 10 faixas do álbum original possuía, mas nessa edição aqui tem 3 faixas bônus, também vou comentá-las. Então já abre com os destaques do álbum, que é a faixa Reynard Fox, que é como se fosse uma raposa narrando a perseguição que ela está sofrendo por caçadores. Muita gente achou que era simplesmente uma crítica à caça-raposa, que é um esporte praticado pela realeza britânica, que na verdade é um massacre, né? De esporte não tem nada. Mas não é só isso, também é meio que autobiográfica. Aqui ele se vê no lugar da raposa também, e é ele sendo pressionado pela indústria fonográfica também. Esse também é um outro ponto dessa questão, e também pode ser visto também com o caso de minorias que sofrem perseguições. Também tem esse viés também essa música. Então é uma música de múltiplas camadas, e é uma música bem pós-punk, um pós-punk legítimo no começo. Ela é dividida em 3 partes praticamente. A primeira parte, como eu falei, é o pós-punk bem característico, lembrando aí Echo and the Bunnymen, ou até The Cure um pouco, e também um pouco Teardrop Explodes. Depois vem uma sessão breve, a segunda parte, que é ele falando simplesmente, ele declamando e com um instrumental bem mais baixo. Mas a terceira parte é um caos sonoro, é uma guitarreira insana, um no wave daqueles. Então a música tem quase 7 minutos de duração. Então começa muito bem, um dos grandes destaques desse álbum aqui, a faixa de abertura. Depois temos Bill Drummond Said, aqui é uma homenagem meio irônica ao então empresário, o que era o empresário do Teardrop Explodes, o Bill Drummond, e que depois viria a ser conhecido como um dos artífices do KLF, aquela banda, aquele projeto meio de dance music aí da virada dos anos 80 para os anos 90. Mas em 86 o Bill Drummond lança um álbum solo bem diferente, meio folk também, chama The Man, e nesse álbum ele responde essa música aqui com Julian Cope is Dead. Mas Bill Drummond Said é uma faixa mais pop do disco, de longe. Tem até um corinho com o nome da canção ali.
É um momento bem. É uma canção curtinha também, é um momento bem pop do Dylan Cope. Ele que não se permite ser muito pop, mas aqui ele se permitiu. Depois a terceira e a quarta faixa, a terceira Laughing Boy e a quarta Me Singing. Aqui sim você tem referências explícitas ao Syd Barrett. São muito barretianas essas músicas, vamos dizer assim. E eu gosto muito do duelo entre o violão e as guitarras aqui, como nessas duas canções acontece isso. Eu acho que fica bem marcante isso. Depois, para mim, o outro grande destaque do disco, junto com o Reynard Fox, a quinta faixa, a que fechava o que era o lado A do disco, Sunspots. Foi a única canção aqui lançada como single. E se nas duas anteriores ele homenageava o Syd Barrett, aqui a faixa é puro David Bowie. Aqui ele parece querer soar mais Bowie que o próprio artista. E eu vejo essa faixa aqui é meio psicodélica também, é uma das mais psicodélicas aqui, mais quebradas assim, mas o vocal é totalmente David Bowie. E eu vejo essa faixa aqui fazendo parte, eu vejo assim encaixando perfeitamente no álbum como o Lodger, que eu considero o patinho feio da trilogia de Berlim, o álbum que infelizmente quase ninguém lembra, o pessoal lembra muito da trilogia de Berlim, mas fala do Low e do Heroes. O Lodger quase sempre é escanteado e eu acho que isso é uma injustiça tremenda. Depois temos The Bloody Ass Eyes, que é uma letra também que remete aí a execução de vários rebeldes aí que tentaram destronar um rei lá no século XVII lá na Inglaterra. E é um libelo contra a pena de morte. E aqui, musicalmente, eu vejo a guitarra dessa música muito parecida com o trabalho do Johnny Marr nos Smiths. Essa canção aqui em especial me lembra Shakespeare Sisters dos Smiths, apesar que o vocal dele é completamente diferente do Morrissey. Mas a parte instrumental, principalmente a guitarra aqui, me lembra muito Smiths. A música tem uma pegada meio The Smiths. Depois temos Search Party, uma música mais atmosférica, uma música que eu até chamaria de acid folk, mas não no estilo Madcap Left do Syd Barrett. Eu diria que essa música aqui é como se soasse assim a Incredible String Band repaginada para os anos 80. É uma música interessante, meio viajante também. E depois temos duas canções que são as mais próximas do trabalho do Teardrop Explodes, que é O King of Chaos, que é a oitava canção, e Holy Love, que é a nona. O King of Chaos eu gosto bastante, ela começa com um piano acústico e depois ao piano se junta um órgão e são os dois únicos instrumentos que você ouve na canção, mas o vocal bem potente do Dylan Cope lembra os trabalhos, as músicas dele com o Teardrop Explodes. Holy Love já tem, ao contrário, o principal instrumento aqui que se ouve é a guitarra. E é uma tentativa aí do Dylan Cope de fazer uma canção de amor, mas como não é muito a praia dele, eu acredito que aqui foi a canção, a única que não está à altura das demais, eu diria. Não é ruim, nem de longe é uma canção ruim, mas ela empalidece frente às outras. E a última canção do álbum original, Torpedo, aqui é só um órgão de igreja, um órgão imitando um órgão de igreja, né? E aqui também, novamente, baixa o espírito de David Bowie no Dylan Cope. Só que de maneira mais discreta, não tão escancarada como em Sunspots. E Sunspots, como eu falei que era uma faixa que caberia no Lodger, aqui é uma faixa que tá bem inspirada no segundo álbum solo do David Bowie, que era chamado inicialmente David Bowie, mas depois foi rebatizado como Space Oddity, devido à canção que está nele, que fez mais sucesso. E aqui me lembra um pouco a faixa que fecha o álbum original, que é Memory of a Free Festival. Também que o órgão também domina a canção completamente. Então tem uma pegada meio Memory of a Free Festival, que é essa Torpedo. E aqui ainda tem, nessa edição, 3 faixas bônus que entraram num EP chamado Sunspots, que foi lançado no ano seguinte, ou seja, 1985. Esse EP continha 4 canções, uma delas era Sunspots, a versão que está aqui no álbum. As outras 3 entraram aqui como faixas bônus. Temos aqui I Went on a Journey, que é uma bobagem, pouco mais de 2 minutos.
mas que você tem aí um falatório, um diálogo ali meio sem pé nem cabeça, com um instrumental levemente psicodélico ali de teclado, baixo, bateria. E depois temos Micmac Mock, que é divertida, é bizarra, mas é divertida. É uma música de rock mais convencional, mas o refrão é simplesmente maravilhoso, maravilhosamente bizarro. Aqui parece que o Julian Cope incorporou o Clank, aquele personagem da Esquadrilha Abutre. Pra quem é das antigas aí, lembra do Pegue o Pombo, o Clank era aquele aviador lá do que era empregado lá do Dick Vigarista que falava tudo esquisito e alguém tinha que traduzir. Então, aqui me parece que incorporou o Clank aqui em Micmac Mock. E Land of Fear, essa aqui é uma canção que pra mim poderia perfeitamente estar no Friday no lugar de Holy Love. A qualidade do álbum aumentaria. Ótima canção também essa Land of Fear. Eu acho que talvez tenha ficado de fora, porque ela também tem uma pegada meio David Bowie, porém ainda mais discreta que nas outras duas canções. Mas que o Dylan Cope achou que seria demais ser 3 canções com uma atmosfera meio David Bowie no álbum. Então provavelmente ficou de fora. Não sei se foi também pode ter sido gravada depois que o álbum já estava pronto, mas eu acredito que não. Deve ter sido gravada na mesma época que o restante das músicas do álbum. Eu acho que ela poderia ter entrado. E depois disso, o Dylan Cope teve uma carreira bem prolífica, até hoje lança discos aí. Mas para mim, o grande álbum solo dele é o Friday. Não é uma unanimidade entre os fãs do Julian Cope. Tem gente que ama esse disco ganhou um status meio cult com o tempo. Mas tem gente que acha que é uma bobagem. Eu adoro, eu gosto muito. Recomendo fortemente que se deve ouvir Friday. E lembro vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.